Pergunta de número 3. A Prasc possui uma dívida milionária com processos que comprometem a saúde financeira da associação. De que forma o senhor vai administrar esse problema? Eu peço a todos os meus guerreiros aprasquianos muita atenção no que eu vou falar. Eu vou demorar um pouquinho mais nessa pergunta para dar mais ênfase e fazer que todos tomem conhecimento o que está acontecendo aqui dentro da Aprasc, certo? Então, vou começar desde o começo para que os senhores saibam a verdade, nada mais do que a verdade, o que aconteceu nessa questão. Que tem aí muitos áudios agora, a partir de ontem, rodando da antiga diretoria aí fazendo e colocando. Vou voltar desde o primeiro dia. Quando que a gente assumiu a Prasc, ao qual nós ganhamos uma eleição, tivemos uma reunião, aonde que o nosso presidente, João Carlos Pavelic, ele apresentou o advogado que era da sua confiança, que era o doutor Leonardo, certo? O doutor Leonardo, ele só disse assim, eu só quero que a diretoria aceite o doutor Leonardo, que é uma pessoa da minha extrema confiança, que seja o jurídico da Prasc. Beleza, ninguém falou que não deveria ser ele. Posteriormente, ficamos sabendo que tinha ele tinha dispensado a doutora Grace. Posteriormente disso, aconteceu o seguinte, ficamos sabendo que ela ia entrar com uma ação em cima da Prasc. O doutor Leonardo veio, explicou para nós que era uma ação mais ou menos que em torno de 85% que não ia ter êxito, mas corria um pequeno risco. O tempo passou, a gente foi vendo a evolução, soube que depois, posteriormente, o doutor Leonardo não era o advogado dessa ação. Ele pegou um terceiro advogado, se não me falha a memória, Noel Baratieri. Foi indo, ficamos sabendo de algumas coisas e sempre ficávamos sabendo, principalmente os diretores, eu como vice-presidente, ao qual no primeiro ano eu vim poucas vezes para dentro aqui da Prasc, a gente sempre soube depois. O tempo passou e a gente viu que tinha alguma coisa de errado. Não estava certo. Eu e muitos diretores, principalmente do meu velho Bom Oeste, ao qual somos 9 membros, né, começamos a pedir transparência para saber a verdade do que estava acontecendo e principalmente, meus aprasquianos, de levar a verdade para os grupos, para os aprasquianos, saber dizer o que estava acontecendo nessa ação. Dá um exemplo maior, o sargento de Tade. O sargento de Tade muitas vezes chegava nas reuniões quase a infartar, quem conhece ele, o gringo lá do Oeste, que ele falava, sargento, presidente, vamos fazer transparência, vamos passar isso. E o tempo foi passando, as coisas foram se tornando difícil, as informações vinham muito, assim, poucas informações, muitas vezes a gente ficava sabendo por terceiros, nos grupos, ficamos posteriormente, dali um bom tempo, que tinham perdido um prazo, e a ação foi andando, certo? Quem trouxe tudo isso, eu poderia falar muito disso aqui, está tudo anotado aqui, gostaria de deixar bem registrado, mas muitas vezes vai faltar, quem sabe, tempo para explicar. Mas nós tínhamos e sempre pedimos a transparência, falar a verdade para os sócios. Posteriormente, há um tempo atrás aí, eu cheguei a falar em fevereiro, né, coloquei nas minhas redes sociais em março e final, que disse em reunião que eu não mais queria participar da próxima eleição. Não seria mais candidato, também não apoiaria mais o Pavelic, o nosso presidente, por estas e outras coisas que estavam acontecendo. A falta de transparência, que a gente pedia, que levasse, que avisasse de como estava essa ação. E a ação foi tramitando, a gente não acompanhou muito, sabemos que gastamos um dinheiro, inclusive ali na frente foi pago acho que 200 e poucos mil por uma banca de advogados para tentar ver se revertia. Era 15 dias, iam nos trazer algo de informação para a diretoria, passava esses 15 dias,
não era trazido. Então, simplesmente assim a verdade. Nada mais do que esta é a verdade. E foi indo. O que aconteceu? Que em maio eu disse, estou saindo, não farei mais parte, porque não aceito o que está acontecendo. Me causa também agora uns áudios que estão aí, de colocar, Cabo Luciano colocou muitas inverdades no áudio, aonde que foi criado uma sindicância ao qual me colocaram de membro. Eu estive 2 vezes aqui nessa sindicância e uma foi feita online, se não me falha a memória, aonde que foi pedido para vir os ex-presidentes da antiga diretoria para dar depoimento. Inclusive não vieram, foi nesta sala aqui. Ficaram digitando, mas não vieram. Posteriormente, fizeram um relatório e me pediram para assinar. Eu disse, como é que eu vou assinar um relatório, tinha um monte de papel, se eu não participei de nada, certo? Não participei, não tive acesso aos documentos que estavam ali, como é que eu ia assinar algo se eu nunca participei? Sabendo que esta ação, ela é terrível para a Prasc. Digo, eu e a minha equipe da chapa número 3 tivemos a hombridade, a verdade, a transparência de levar isso à tona antes de uma eleição. Antes de uma eleição. Tem o meu vídeo quarta-feira, onde que eu coloco a situação, está aqui, faz 15 dias que saiu, um mês atrás saiu uma decisão, o qual eu fiquei sabendo por grupos. Está aqui, que está nos grupos aí. O que eu digo com tudo isso? Precisa de se resolver, não vai ser o candidato Sargento Facenda hoje que vai resolver essa situação. Mas com certeza vai ter que ser o próximo presidente. Assumir esse compromisso de sentar, de conversar, de ver o que o aprasquiano quer, de levar a verdade, ser transparente, ser verdadeiro com os senhores. Aqui nós não somos mentirosos, nós temos honra e verdade. Trouxe antes da eleição esse tema, porque entendo que é extremamente necessário uma Prasc fraca, sem dinheiro, sem estrutura. Não sabemos o que vai acontecer lá na frente, o juro está pegando, a sucumbência está aumentando. Nós temos que resolver, vai ter que ser o próximo presidente que vai resolver isso. E com certeza vai ter que usar a verdade para os senhores, porque não tem que mentir, certo? Então tinha muita coisa para falar sobre isso, mas eu deixo também para juntar a parte dos advogados que vai vir com... Tem que ter um comprometimento maior, não vai ser somente uma pessoa humilde aqui que vai resolver isso. Nós temos que pegar junto, nós temos que sentar com pessoas capacitadas, advogados capacitados, e ver realmente o que está nos autos, porque a gente não sabe, os senhores sabem, eu não sei, porque nunca foi passado, dizia, não, daqui 15 dias vai vir, vamos... outra coisa muito importante que eu quero deixar registrado, que quanto que a gente cobrava nessa diretoria para levar a verdade para os senhores, o próprio advogado dizia, não podemos, porque a gente não sabe, vai estragar a nossa defesa. Tá? Vai estragar a nossa defesa, vai ser ruim para nós. Confia, está tudo certo. E o tempo passou e as coisas foram evoluindo, mas nós temos o compromisso de trazer a verdade. Se não tivesse esse humilde terceiro sargento da chapa número 3 trazer a verdade para vocês não sabiam de nada. Tá? Então, eu gostaria de deixar isso registrado. E sempre pedimos transparência de trazer a verdade para o aprasquiano, porque os senhores são donos de tudo isso aqui. É os senhores que são responsáveis, junto com nós, nós somos só um elo da corrente. Tá? Então eu só gostaria, posteriormente, se sobrar tempo, nas outras questões, eu vou responder justamente e vou voltar ao assunto para trazer mais alguns dados.